Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e, tendo ajustados os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E, saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesse aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O tema de hoje, meus irmãos, é a justiça de Deus. Esse tema, muitas pessoas lembram dessa passagem, porque muita gente gosta de falar que muitos serão os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros, né? Muita gente tem essa frase preparada na ponta da língua, né? Muita gente gosta só dessa pequena parte. Mas Jesus nos ensina aqui algo grandioso, principalmente para o nosso dia a dia. Por quê? Porque o reino de Deus não se trata de mérito, não é uma meritocracia. Eu já falei isso aqui uma vez. E a gente, às vezes, tende a se achar melhor do que os outros. Nós temos a tendência humana de muitas vezes achar que merecemos mais que os outros. A semelhança que Jesus faz aqui ao reino de Deus, qual que é? Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim: mas eu sou convertido e servo a Deus há tanto tempo, e Deus usa uma pessoa que acabou de batizar. O nosso senso, às vezes, de reconhecimento de causa é tão apurado quando é a nosso favor, que a gente sempre pensa desse jeito. Em muitos momentos da nossa vida nós passamos por esse pensamento. Muitos momentos. Jesus, quando colocou isso aqui, Pedro tinha questionado ele: Senhor, e eu que larguei tudo para servir ao Senhor? Eu abandonei tudo para segui-lo. O que vai ser de mim? Lógico que Jesus acalmou o coração dele. Falou: aquele que deixar tudo,
e servir a mim, esses serão muito mais recompensados. Jesus disse isso para acalmar o coração de Pedro, porque ele questionou, falou, larguei tudo para trás para servir ao Senhor. Mas a gente no dia a dia, principalmente, quando a gente fala da nossa vida profissional, a gente passa muito por isso. Muito mesmo, muito mesmo. Porque a gente se acha no direito às vezes, porque a pessoa fez algo a mais para o outro, a gente se acha no direito de receber também. Vou citar um exemplo. Uma grande empresa, uma rede de supermercados. Existe um salário para os caixas. Só que às vezes, o patrão combina com você um salário, cumpre, mas ele combina um pouquinho a mais com o outro. E aí você se acha no direito de reclamar com o patrão. Veja só o que disse o dono da vinha. Acaso eu fui injusto com você? O que eu combinei com você não está sendo pago? Então aquilo que eu faço para o outro, você não precisa se preocupar. Porque a gente se preocupa. Na verdade, às vezes até em casa. Um filho se acha que o outro, acha que o irmão é mais favorecido. Ah, você só dá atenção para o fulano e não dá para mim. A gente sempre vê pelo lado da injustiça. Os nossos olhos são tendenciosos a sempre se preocupar em se achar injustiçado. Muitas vezes nós passamos por isso. Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados? Às vezes porque a pessoa fez algo por alguém, a gente acha assim, puxa vida, fulano está favorecendo Beltrano e não favoreceu a mim. Sempre aos nossos olhos, nós vemos isso com injustiça. E nem sempre nós estamos sendo injustiçados. Às vezes você é contratado para fazer um trabalho, 8 horas por dia, e vai ganhar R$1.000. O patrão vem, contrata outro, pelas mesmas 8 horas, e vai pagar 1.100. Ele foi injusto com você? Não. Por quê? Tem um ditado que fala que o combinado não sai caro. Você é injustiçado quando alguém combina um negócio com você e não cumpre. Aí é injustiça. Quando alguém combina uma coisa com você e não cumpre, você está sendo injustiçado. Mas quando você tratou algo e depois o patrão ou outra pessoa fez algo melhor para o outro, você não foi injustiçado. Mas nós sempre queremos viver uma vida de comparação. Sempre, sempre. E nós sempre nos comparamos com aqueles que estão acima de nós. Nós nunca queremos nos comparar ou ser visto como aquele que está abaixo de nós. Porque a gente quer almejar algo melhor. Isso não é pecado. Mas é pecado quando você começa a ver o que os outros estão fazendo e acha que você tem direito. Aqui eles trabalharam o dia inteiro. E chegou na hora de pagar, o que o patrão fez? Jesus disse assim, chama os últimos e dá um denário para eles. Na hora, na cabeça de qualquer um, aquele que trabalhou o dia inteiro falou, puxa vida, eu vou ganhar bem, porque eles trabalharam só 1 hora e ganharam 1 denário, vamos fazer uma conta rápida, eu trabalhei 8 horas no dia, eu vou ganhar 8, porque se 1 hora ganha 1, 8 ganha 8. Não é essa conta que a gente faz? Qualquer um faria essa conta. Mas o mestre da vinha, o dono da vinha disse assim, não, eu combinei com você quanto? Não foi 1? Você vai receber aquilo que nós combinamos. Aí a pessoa se sente injustiçada. Por quê? Porque aos nossos olhos, a bondade, quando é feita para os outros, a gente não se sente bem. Quando alguém faz a bondade conosco, a gente sai feliz, dando glória a Deus e agradecendo. Mas quando é com o seu colega de trabalho, aos nossos olhos não é bom. Nós precisamos ter essa reflexão na nossa vida, por quê? Porque a gente vai passar por isso, eu passo por isso, e muita gente vai passar por isso. Na nossa pequenez, no nosso coração pequeno, a gente sempre começa a ver o que está sendo feito para o outro. Mas espera aí, eu trabalho tanto, e por que o outro merece mais do que eu? Mas se o patrão está sendo justo com você, você não tem o direito de reclamar. Você precisa entender, e nem isso é motivo para você sair do seu emprego. Isso não te dá o direito de você sair do emprego, porque o seu patrão é bom com o colega de trabalho. Você tem que ser digno do seu salário.
Aquelas pessoas que trabalharam o dia inteiro eram dignas do salário. Falando da parte espiritual, o que Jesus nos ensina? Quantas pessoas, quantas vezes nós não ouvimos ou falar assim, ó, mas fulano estava preso e agora aceitou Jesus e vai para o céu. Fulano matou, roubou, fez o que quis, agora é só se arrepender e ir para o céu. Quantas vezes o mundo não julga desse jeito? Fulano passou 20 anos na cadeia, 10 anos na cadeia porque matou, e agora vai para o céu. E eu que nunca matei, roubei, não mereço o céu? A gente pensa assim, né? Muita gente pensa assim. Fulano agora virou crente, fez o que fez na vida, agora está salvo. E aí o que a gente pensa? Ele não merece ser salvo, ele matou, ele roubou, ele não merece ir para o céu. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para julgar mérito? Porque somos pecadores e não somos merecedores por nós o direito do reino dos céus. Jesus, quando morreu na cruz, não foi por um ou por dois, foi por todo mundo. E Ele nos dá o direito de se arrepender e voltar a Ele. Só que nós, às vezes, os nossos olhos são maus. Aquilo não está sendo legal não, porque fulano não é gente boa e vai para o céu, é só se arrepender e vai para o céu. Quem somos nós para julgar os outros? Quem somos nós para, às vezes, acharmos que merecemos o reino dos céus e o outro não? A gente pensa assim muitas vezes. Nós se achamos muitas vezes melhores do que os outros. Em vários momentos. Em vários momentos. A gente chega a acreditar no nosso coração até que somos melhores do que os outros. Mas a igualdade no reino dos céus é uma regra. Todos são tratados de forma igualitária. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, o merecimento não é por nós, é pelo sacrifício de Jesus. É por aquilo que foi derramado na cruz do Calvário. E nós não temos o direito de, às vezes, achar que somos merecedores de algo. Ou que somos melhor do que alguém. Todos nós fomos pagos pelo mesmo preço. Pelo preço de sangue derramado. Nenhum de nós aqui, ou ninguém do mundo foi colocado melhor do que o outro. Jesus também fala que a mesma medida que nós medimos o nosso irmão, nós também seremos medidos. O mesmo peso que nós usamos para o nosso irmão, nós também vamos ser pesados. Quer dizer, não tem diferença. Não venha eu achar que porque às vezes tenho trazido a palavra, sou merecedor ou melhor do que ninguém. Nós não temos esse direito. Não é porque eu trabalhei o dia inteiro e recebi o combinado, que o outro trabalhou 2 horas, recebeu o combinado e eu fui injustiçado. E muitas vezes nós somos assim. Lógico que tem alguns que fazem um contrato de trabalho mal feito, mas aí a culpa não é nossa. Aquilo que foi feito foi combinado. Mas puxa vida, fulano ganha bem mais do que eu. Quer um exemplo? Claro. Quando alguém trabalha sozinho, ganha X, o patrão vai e contrata outro para trabalhar com você e ganha Y. Aí você se revolta. Fala, puxa vida, eu ganho 5.000, o patrão contrata outro e vai pagar 6. Mas não combinou com você os 5? Por que você está injustiçado? Por que você vai viver infeliz? Aí Jesus fala assim, é mal aos seus olhos que eu seja bom? É mal aos seus olhos que Jesus seja benevolente com a outra pessoa? É mal aos nossos olhos quando a benevolência do Senhor alcança uma pessoa que você já julgou que não merece? Nós já julgamos que não merece, aí Jesus vem e abençoa a vida da pessoa, e aos nossos olhos, isso é mal. Jesus nos ensina aqui que não cabe a nós julgar aquilo que o Pai faz. A justiça de Deus é correta e nós temos que entender isso. E muitas vezes não entendemos. A gente sempre imagina que vai receber algo melhor do que o outro pelo simples fato de acharmos que fazemos mais.
Ah, mas Júnior, nós que estamos à frente da igreja, nós que trabalhamos, estamos na diretoria, trabalhamos na tesouraria, se empenhamos um pouco mais, não merecemos mais que os outros que não têm cargo na igreja? Lógico que não. Lógico que não. A nossa obrigação é servir sempre ao Senhor Deus. Agora, não cabe a nós nos sentirmos ou nos acharmos no direito de ser melhor do que os outros. E a gente passa muitas vezes por isso. Muitas vezes. Só que nós somos batizados em um só corpo, e o corpo não é dividido. Aquele que foi batizado há 30 anos atrás e o que foi batizado ontem faz parte do corpo de Cristo. Os membros não são divididos. Nós fazemos parte de um único corpo. E a igreja de Jesus Cristo é um corpo único. Nós somos a igreja. Não existe divisão. Não existe aquele que batizou antes ou que batizou depois. Existe o corpo de Cristo. Então nós não temos o direito, às vezes, de se sentir melhor do que ninguém. Ou de se achar melhor do que ninguém. E pior, achar que tem o direito de cobrar a Deus. Quer um exemplo claro? Muito claro dessa passagem aqui? A parábola do filho pródigo. É exatamente isso do que eu estou falando. O filho mais novo pede o seu direito de bens, o pai dá, ele vai embora, gasta tudo, faz arruaça. Quando volta, o pai faz aquela festa. De repente o irmão mais velho chega no pai e fala assim: puxa vida, eu estive ao seu lado sempre. O senhor nunca deixou matar um cordeiro sequer. O meu irmão que gastou tudo, fez festa com o seu dinheiro, o senhor mandou matar um novilho cevado. Aos olhos do irmão mais velho, o que o pai estava fazendo não era bom. A atitude que o pai teve não era bom. Por quê? Eu nunca desrespeitei o Senhor, sempre andei nos seus caminhos, sempre fiz o que o Senhor me mandou, sempre estive ao seu lado como servo fiel. De repente o Senhor faz isso para o meu irmão? Aos olhos desse filho, era ruim o que o pai estava fazendo. Mas aí vem o pai e fala assim: meu filho querido, você sempre esteve ao meu lado, tudo o que é meu é seu. Seu irmão estava perdido e foi achado. Seu irmão estava largado no mundo e foi salvo. E nós temos que entender que isso é o amor de Jesus, é a justiça de Deus. Nós estamos aqui hoje cultuando ao Senhor e aquilo que Ele tem para nós, o seu amor tem provado. E não nos dá o direito de, às vezes, se sentir melhor do que ninguém. Só que tem um detalhe: em Atos 17:30, nós vamos ler sobre o tempo da ignorância. Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Ou seja, queridos, às vezes quando a gente não conhece a palavra, quando a gente não sabe o que é correto, a gente realmente comete pecado. Como Andrei abriu o culto de hoje, sobre as tentações, o que Jesus passou e que nós estamos sujeitos a ela. E quando nós não temos conhecimento da palavra, quando nós não sabemos o que é certo, Deus não leva esse tempo em consideração. Mas a partir do momento que a gente passa a saber, ter conhecimento, nós seremos cobrados por isso. Então nós temos que entender que de hoje em diante, não cabe a nós ficarmos fazendo julgamento sobre essa situação. Por quê? Porque a gente fica muitas vezes se colocando nessa situação, achando que está sendo injustiçado e achando que temos o direito de reclamar de Deus. Qual de nós nunca passou por essa situação? Qual de nós nunca passou por essa situação? Todos nós estamos sujeitos a passar por isso.
E a gente às vezes chega à conclusão, muitas vezes, chega à conclusão de que somos merecedores de algo a mais do que os outros. Eu passei por isso essa semana. Tive uma conversa muito séria com uma pessoa essa semana. Por isso que Deus colocou no meu coração, coloque essa palavra para a igreja. Reflita com a igreja sobre isso. Porque Jesus aqui, quando ele fala, ele foi recrutando de momentos em momentos. Mas eu gostaria que vocês entendessem, por que eu falei do tempo da ignorância. No versículo 7 de Mateus 20, diz assim, ó. Não, vamos ler o 6 para vocês entenderem. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes, por que estivesse aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Por que às vezes a gente para pensar que o outro não merece? Às vezes ele está vivendo no tempo da ignorância. Jesus chega e fala assim, gente, o que vocês estão fazendo numa hora dessa parado? Eu passei o dia inteiro recrutando gente para trabalhar na vinha, e vocês estão aqui ainda. Ele falou assim, não, porque ninguém nos chamou. É o tempo da ignorância. Ninguém falou do amor de Deus para mim. Ninguém veio aqui e falou que Jesus me ama. Ninguém chegou em mim e falou que Ele morreu na cruz para me salvar. Então Jesus está declarando aqui o quê? Que muita gente ainda está sem saber, sem ouvir do amor de Jesus. E aí os outros lá querem julgar, mas você também vai herdar o reino do céu? Você chegou agora, como diz o ditado, né? Você acabou de entrar no ônibus e quer sentar na janela? Você acabou de chegar aqui e quer ser o bambambam? Não, eu mereço mais do que você. Nós pensamos assim, infelizmente. Todos nós pensamos assim. Mas no versículo 7 eles respondem assim, mas Senhor, ninguém nos contratou. Senhor, ninguém falou do seu amor. Senhor, ninguém veio aqui declarar que o Senhor nos ama. Ninguém veio aqui chamar a gente para trabalhar. Queridos, quando ele diz assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Ele está olhando com amor para aqueles que estavam na praça sem ter sido chamado, sem ter sido ouvido, sem ter ouvido a palavra de Deus. Ele está dando atenção para aqueles que ainda não foi revelado o amor de Deus para a vida deles. Em vez de nós ficarmos fazendo julgamento e achando quem merece ou não merece, nossa obrigação é ir falar do amor para essas pessoas. Em vez da gente ficar aqui, bom, eu mereço ganhar mais do que o outro. O reino dos céus é mais para mim do que para o fulano. Vai falar do amor de Deus para o fulano. Vai pregar o evangelho às pessoas. Vai declarar o amor de Deus para essa juventude que está precisando. Mas às vezes a gente tem uma mágoa contra alguém, fala, eu não vou não. Eu vou para o céu, deixa ele ir para o inferno. Eu não vou falar do amor de Deus para ele não, eu quero mais é que ele vá para o inferno. Muitas vezes nós desejamos isso, infelizmente. Vai lá, minha irmãzinha, convida sua amiga para vir na igreja. Eu não, vai que ela se arrepende e vai para o céu, eu quero que ela vá para o inferno. Vai lá, fala para o amor de Deus para o seu irmão, não vou não, porque vai que ele vai para o céu. E o que é pior, e se eu ficar? Já pensou? Já pararam para pensar nessa situação? Jesus fala assim, gente, mas por que vocês não foram? Eu não ouvi falar do seu amor, Senhor. Eu ainda não ouvi falar do seu amor. Eu queria tanto estar na vinha, mas ninguém me chamou. Por quê? Porque às vezes, queridos, nós somos chamados, mas não queremos levar ninguém junto com nós. Muitas vezes, nós queremos o reino dos céus, mas tem gente que nós não queremos levar junto. Principalmente quando há atrito, quando existe diferença de pensamento, quando existe diferença de opinião.
principalmente quando a gente entra no campo da religiosidade. Quando a gente entra nesse campo da religiosidade, aí sim, aí a igreja fulano de tal vai para o céu, os outros não sei para onde vai. Eu sou da igreja tal, eu sou de tal igreja, porque lá que eu vou para o céu naquela igreja. A religiosidade está permitindo que nós façamos julgamento do nosso próximo. Paulo fala, uns creem que pode comer isso, outros acham que pode comer aquilo. Todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas. Não cabe a nós fazermos julgamento. Faz isso, faz aquilo, não pode comer isso nem aquilo. Aquilo que seu coração está em paz, principalmente com Deus, faça. Agora, quando você se acusa, quando você é chamado a uma reflexão de acusação, então para pensar porque você está pecando. Para pensar porque você está pecando. Se você pega e alguém chega e oferece um frango para você que foi oferecido a ídolos, você não pode comer porque você está sabendo. Mas alguém tenta armar uma armadilha para você e faz e leva para você comer, você sem saber, agradeça ao Senhor porque foi Ele quem fez o frango. Foi Ele quem criou todas as coisas. Fala, Senhor, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é quem é dono de todas as coisas. E coma sem medo. Porque muita gente fica preocupado no seguinte sentido, mas eu não vou comer na casa de fulano por causa disso ou daquilo. Se você souber, lógico que você não pode ir. Você é exortado a não fazer. Você é instruído a não fazer. Mas quando alguém tenta te enganar, no seguinte sentido, você aqui fez isso ou fez aquilo, louve ao Senhor e dê ação de graças a Deus. E não vai acontecer nada com você, porque Ele é quem criou todas as coisas. Lembra daquela passagem que eu falei para vocês da senhorinha, né? Que o cara quis fazer uma armadilha para ela, e ela estava passando fome, uma pessoa de Deus, cristã, na sua essência, o cara pega e faz uma cesta básica e leva lá. E ela faz uso daquela cesta básica, abençoa a vida dela. De repente, no outro dia, o cara volta lá e fala assim, sabe aquela comida que eu te dei? Foi Satanás que mandou eu te dar. E ela, uma pessoa de Deus, fala assim, meu querido, eu vou te explicar uma coisa. Quando Deus manda, até Satanás obedece. Quando Deus manda, até Satanás tem que obedecer. Então não se preocupe em comer a comida. Porque até Satanás está debaixo da ordem de Deus. Quando ele chega na presença de Deus, se ele é chamado na presença, ele chega tremendo de medo. Então a gente precisa entender que nós temos que se preocupar com a justiça de Deus. E não nós queremos ser o justo juiz. Não nós queremos nos sentir injustiçados. Quando Jesus fala assim, mas por que você foi? Não foi, porque eu não sabia, não tinha sido chamado. Eu não tinha conhecimento. E muitas pessoas falam assim, Jesus não voltou ainda, porque o evangelho não foi pregado para todo mundo. Muita gente pensa assim. Jesus ainda não voltou, porque o evangelho não foi pregado para todo mundo. E ele declarou isso, que ele voltaria quando o evangelho fosse pregado a todas as nações. Ele declarou isso. E o evangelho será pregado por todas as nações. Só que aí Paulo fala, em Romanos 1:8, veja o que Paulo fala. Romanos 1:8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Colossenses 1:23, também Paulo fala. Se
se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui Paulo está falando que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Porque quando Jesus fala assim, ó, o evangelho vai ser pregado a todas as nações, está se referindo a povo, a etnia, e não a pessoas. Por exemplo, se eu ouvir a palavra, se eu ouvir o evangelho, é minha obrigação falar para minha esposa e para as minhas filhas. O evangelho tem que ser pregado a todas as nações. E existe algum povo, alguma etnia, alguma nação que ainda não conhece o evangelho? Essa é a pergunta. Existe alguma tribo, alguma nação, algum povo que não conhece o evangelho? Por quê? Paulo está dizendo aqui que toda criatura foi pregada o evangelho debaixo do céu. Então muita gente ainda se apega nessa passagem, nessa explicação, nessa explanação de Jesus, no seguinte sentido: bom, nem todo mundo ouviu ainda o evangelho, então não está a hora dele voltar ainda. Não se iludam com isso. Não se iludam. Porque a qualquer momento Jesus pode voltar. Os sinais estão acontecendo. Os sinais estão claros. Às vezes bate na nossa porta e a gente não tem dado atenção. Né? Os sinais estão ali martelando, se mostrando, e a gente não tem se preocupado. Aí vocês perguntam: mas irmão, o que eu vou fazer? Busque uma vida de santidade. Busque uma vida de santidade. Porque o que tinha que fazer, Jesus já fez. Jesus já derramou seu sangue. Então cabe a nós buscarmos uma vida de santidade. Ele nos ama. A sua fidelidade dura para sempre. A sua benignidade dura para sempre. Mas nós, às vezes, como a Andreina falou, estamos dando mais atenção para a tentação do que para Jesus. Nós estamos nos preocupando muito mais com a tentação do que com Jesus, que pode te livrar dela. Nós temos que dar mais atenção para Jesus Cristo. Nós temos que olhar firmemente para Jesus Cristo. Só existe uma forma de libertação: se a gente conhecer a verdade. E quando a gente conhece a verdade e a pratica, é onde há libertação. Libertação de pecados, libertação de desejos malignos, libertação daquilo que nós fazemos de errado. Eu não quero aqui colocar um medo no coração de ninguém, mas sim o desejo de buscar uma vida de santidade. Sim, o alvo de não nos preocupar com a injustiça, e sim com a justiça de Deus. Não com aquilo que estão fazendo com os outros, mas aquilo que Deus está fazendo por nós. Olhemos um pouquinho para trás. Tem tanta gente almejando o lugar que nós estamos. Tem tanta gente querendo o salário que nós temos. Tem tanta gente querendo o emprego que nós temos. Mas a gente fica preocupado com as coisas que acontecem com os outros. A gente sempre está preocupado com o bem que o outro tem, ou aquilo que Deus abençoa. Seja feliz com aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Louve ao Senhor. Como nós cantamos aqui, a minha família é de Deus, a minha vida é de Deus. Louve ao Senhor por tudo que Ele tem te dado. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Dê graças a Deus pelo seu amor. Tessalonicenses fala, Paulo escreveu: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Não se preocupe em fazer justiça. Não se preocupe em se achar injustiçado. Muito pelo contrário. Louve ao Senhor com aquilo que Ele te permite. Quantas pessoas queriam poder andar e não podem? Quantas pessoas
queria poder falar e não pode. E a gente às vezes fica preocupado com aquilo que está acontecendo com o outro. O que o patrão fez para o outro, o que o vizinho fez para o outro, o que o pai fez para o filho. Vou contar uma passagem que aconteceu comigo quando eu era criança. O papai trabalhou um tempo fora de casa. E quando chegou no Natal, ele comprou 2 caminhões, bem grandes, lindos, lindos, lindos. E ele embrulhou num presente, colocou debaixo da cama dele. E quando eu e meu irmão acordamos, a mamãe disse assim: olha, debaixo da nossa cama tem um presente para cada um. Vocês quem vão pegar e abrir. Então nós fomos correndo para debaixo da cama do papai, e nós pegamos aquela caixa do mesmo tamanho, igual, até o papel era a mesma cor. 2 caminhões lindos, sonho de criança. O meu era um caminhão tanque. O do meu irmão era um caminhão baú que abria as portinhas atrás e você via lá dentro. Qual vocês acham que eu gostei mais? O baú que abria a portinha e você colocava as coisas lá dentro. Quão infeliz a gente é, né? Eu tinha que ficar tão feliz pelo aquele caminhão-tanque que o papai me deu, e eu fiquei com inveja do meu irmão, porque o dele era baú e abria as portinhas. Nós somos muitas vezes desse jeito. Muitas vezes nós fazemos isso. Deus tem um presente para nós, um presente lindo para nos dar, e nós nos preocupamos com o presente que Ele deu para o outro. Deus está nos abençoando, Deus está ao nosso lado, Deus está demonstrando o seu amor, e nós estamos olhando para a bênção do nosso irmão. Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós olhamos para o baú e não damos valor ao presente que ganhamos. Muitas vezes nós olhamos para o carro do irmão e não glorificamos a Deus pelo carro que temos. Muitas vezes, queridos, Deus tem o melhor para cada um de nós. O Espírito Santo que está sobre nós nos ama e quer o melhor para cada um de nós. Sejamos felizes com aquilo que Deus tem nos dado. Sejamos alegres com o espírito de vida que Deus nos dá, com a saúde que Ele nos dá, com o trabalho que Ele nos permite, com o pão de cada dia. Temos que entender isso e não queremos se sentir injustiçado. Naquele momento eu não senti injustiçado, por quê? Eram 2 presentes iguais. Talvez eu não tive a sorte de pegar o outro. Mas Deus tem o melhor para cada um de nós, para mim e para todos nós. Nós temos que reconhecer isso. Deus tem um presente para cada um de nós. Tomamos posse desse presente e sejamos felizes com essa vida. Lógico que com responsabilidade, buscando uma vida de santidade e servindo somente ao Senhor. Mas não nos sintamos injustiçados por algo que Deus fez por alguém. Porque Ele salvou alguém e você achou que não merecia. Nós temos que ter essa visão. Temos que abrir a nossa visão para isso. Intentarmos para essa situação de que o presente de Deus é o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe. Sabe por quê, queridos? Agora eu vou falar outra coisa. Sabe qual foi o caminhão que quebrou primeiro? O do meu irmão. Por quê? Por quê? Porque a gente só queria brincar com o dele, o meu ficava guardado. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos sempre algo do irmão e deixamos da gente guardado. Usufrua daquilo que Deus tem te dado. Tome posse daquilo que Deus tem te permitido. Seja grato daquilo que Ele coloca nas tuas mãos. E não se preocupe com a grama do vizinho. Faça sempre
a sua parte, porque Jesus já fez a dele. Jesus já cumpriu o que tinha que cumprir para nos salvar. Então busquemos na sua essência, sem se preocupar com o outro no sentido de querer aquilo que o outro tem, mas se preocupando quando eles ainda não foram chamados, quando ainda não foram convocados, quando ainda não ouviram a voz de Deus, quando ainda não ouviram falar de Deus. Essa é a nossa preocupação. Trazer pessoas para o reino de Deus. O que Jesus preparou cabe a todo mundo. Jesus foi, importa que eu vá, que tenho que vos preparar o lugar. Mas Ele está preparando para todo mundo. Então aqueles que ainda não foram chamados, recrutados para a obra, recrutados para o trabalho, não nos preocupemos com o que ele vai ganhar, e sim sobre a bênção de Deus que tem sobre nós. Vamos recrutar pessoas para o reino dos céus. Não se preocupe e não seja justo juiz, falar fulano não merece, ciclano não quer que vá para o céu. Vamos sair como o trabalhador da vinha saiu, recrutando pessoas para o reino de Deus, agindo com amor, com misericórdia, que todos nós possamos herdar o reino dos céus, e não sejamos justos juiz. Vamos servir somente ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. E principalmente, o que eu acho muito lindo, e singeleza de coração, sinceridade, honestidade, singeleza de coração. Que nós possamos sempre, sempre, sermos gratos com aquilo que Deus nos dá. Amém? Fiquem de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez quero te agradecer pela sua palavra, Senhor. O Senhor nos ensina a cada dia, ó Deus, o quanto nós somos pequenos e falhos, Senhor. Tira dos nossos corações, ó Deus, o senso de justiça, ó Pai, porque a justiça pertence ao Senhor e está nas suas mãos. Que nós possamos reconhecer o que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, e que as bênçãos que o Senhor tem derramado aos nossos irmãos, nós também aprendamos a sermos felizes com isso, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus bendito, que a sua bênção seja sobre cada um de nós, ó Pai, e que nós sejamos solícitos, Senhor, com aqueles que ainda não têm, com aqueles que não ouviram, com aqueles que não foram recrutados, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, desejar sempre o melhor para o nosso irmão. Que nós possamos desejar o que o Senhor tem de melhor para o nosso irmão, Senhor, e não o que há de ruim, ó Pai. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre o nosso irmão, ó Deus. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre aquela pessoa que está no coração de cada um. Vai visitando agora, Senhor. Vai abençoando aquela vida que às vezes nós tínhamos rancor no coração. Às vezes nós tínhamos mágoa. Mas que a bênção do Senhor caia sobre essa pessoa. Sonda cada coração, Senhor. Visita neste momento, ó Deus. E que o Senhor conforte a cada um, ó Pai, segundo a sua misericórdia, Senhor. Eu creio na sua palavra, ó Deus. Eu sei que o Senhor nos ama, ó Pai. E não nos importa, Senhor, aquilo que o Senhor faz para os outros. E sim, reconhecermos aquilo que o Senhor faz para cada um de nós, ó Deus. Abençoa cada um, Senhor, visita cada coração e vai restaurando a sua benignidade no coração de cada um, Senhor. Vai restaurando o seu amor sobre a mente de cada um. E que a sua misericórdia seja conosco, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, mas nós sabemos que o Senhor é justo juiz e tudo está nas suas mãos. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, porque só o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Então louvado seja o santo nome do Senhor. Nós queremos te agradecer e que possamos servir ao Senhor com alegria a todo tempo. E que nós possamos declarar o seu amor para as outras pessoas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.